Então, agora nós vamos dar, né, prosseguimento aí à ditadura na Argentina. Nós já falamos, né, sobre os antecedentes, o contexto ali dentro da Guerra Fria, o medo vermelho, que ao mesmo tempo a gente pode definir como medo do comunismo, de um socialismo, né, entrar no país. E aí nós temos a morte de Perón, né. O presidente, né, Perón, ele já tinha sido presidente da Argentina alguns anos antes e ele tinha um carisma muito grande, o povo gostava muito dele, mas ele vai sofrer um golpe de Estado, ele é afastado e aí a Argentina passa por um período de ditadura. Aí é estranho a gente ver isso, porque logo depois a Argentina meio que sai dessa ditadura, dá uma respirada, né? Então, até o ano de 73, aproximadamente, nós vamos ter aqui, dentro desse contexto, né, 1966, né, colocou no poder o general Juan Carlos Onganía. Este governou o país de 66 a 70, quando enfraquecido por conta dos intensos protestos da população. Lá na Argentina, a ditadura ela foi muito violenta. O povo ia para a rua para morrer mesmo, dava o sangue literalmente. E aí, essas manifestações populares, esses protestos gerou muita morte e aí esse presidente foi enfraquecido e ele acabou entregando o poder. Em seu lugar vai entrar as Forças Armadas, que vão indicar o general Roberto Marcelo Levingston, que governou a Argentina até 71. Então, olha só as datas aí, né? Vai haver uma alternância de generais também. Quando foi deposto por não conseguir, no caso deste general, controlar a situação política, econômica e social do país. No caso dele, não foi nem a questão das manifestações, e sim a política e economia. Mexeu no dinheiro, gente, bal, tudo desanda. E aí ele não vai ficar também, o Roberto Marcelo Levingston, ele vai ficar até 71. Né? Ele foi substituído pelo general Alejandro Augusto Lanusse, que governou de 71 a 73. No período de 66, que foi quando começou isso tudo, a 73, os militares instituíram leis que proibiam a atuação de partidos políticos e suspendiam a maioria dos direitos civis. Isso é familiar para vocês? Né, civis e políticos, sociais, da população. No entanto, as constantes e crescentes manifestações populares enfraqueceram os militares, pressionando-os a convocar novas eleições em 73. Então, em 73, nós vamos ter o retorno de Domingo Perón, né? Camarada aqui, né? Então, o Juan Domingo Perón, ele volta. Ele já tinha sido, né, presidente da Argentina, ele volta de forma, né, ali para governar dentro do que seria proposto para os argentinos uma democracia. Porém, em 74 ele morre e aí assume a sua mulher, né, a Evita Perón, como ela é conhecida, né, popularmente lá na Argentina. Na verdade, seu nome é Isabelita, mas o povo a chamava de Evita, né? Ela vai governar por um curto tempo. Aí nós vamos ter a volta da ditadura, né? Os militares eles vão retomar o poder, né? Nós vamos ter uma volta do regime. E aí os militares retomam o poder e aí vai haver um novo golpe. Então essa democracia, esse respiro que a Argentina teve foi muito curto. E aí o golpe militar vai começar ali 24 de março de 76. Nós vamos ter nomes como generais Videla, Viola e Galtieri, limpeza ideológica moral, ou seja, vamos tirar da cabeça dos argentinos essa ideia de que a esquerda é boa, de que o comunismo, o marxismo, seja lá o que for, esquerda é bom. Por que existia essa intenção? Porque os Estados Unidos, que é o bloco capitalista, a gente está dentro do contexto de Guerra Fria, eles estavam com um interesse muito grande que os países da América, no geral, principalmente da América do Sul aqui e América Latina, não se tornasse uma nova Cuba. Por quê? Porque
os Estados Unidos lucravam muito com os nossos produtos, tanto investindo, emprestando capital, investindo em indústria nesses países, né? Então eles tinham um mercado consumidor muito grande aqui no Brasil, né? No Brasil e outros países também, né? Os produtos americanos sempre foram muito comercializados entre os países da América Latina, América do Sul, e o Brasil está aí para provar isso, né? Então, se um novo sistema político entrasse, como o regime socialista, igual lá em Cuba, isso ia acabar. Então, o medo dos Estados Unidos era perder mercado. Não estava preocupado só com a nova política, mas sim com o que essa nova política podia trazer. Então, essas ideias, né? Por que está aqui de esquerda marxista? Porque começa lá atrás, né? No século XVIII para XIX, com as ideias de Karl Marx e vai se espalhando, né? Com o termo socialismo e comunismo, como cada país define aí a sua forma de governo quando escolhe o lado da esquerda. E aí eles tinham a instauração do terror. O que foi isso, né? O general ibérico Santos Renan, governador de Buenos Aires, ele disse a seguinte frase: primeiro mataremos todos os subversivos, logo mataremos os seus colaboradores, depois os seus simpatizantes, em seguida os que permanecem indiferentes e finalmente os tímidos. Ou seja, todo mundo que fosse a favor de um comunismo ou que dissesse qualquer coisa a favor, né, do pensamento ideológico do bloco socialista, né, seria exterminado. E era assim que acontecia. Então, em 1976 a 1983, esse regime militar, né, essa ditadura militar na Argentina ganhou o nome de Guerra Suja, tá bom? Vulgarmente chamado de Guerra Suja. Matou muito. Aí nós vamos ver o movimento das mães da Praça de Maio, né, como eu já falei, que vão lutar para que os filhos sejam devolvidos com vida, né? Até hoje existe um grande movimento de concentração dessas avós e mães, né, lá na praça em Buenos Aires para pedir a volta, né, pedir para que não a volta dessas pessoas porque elas estão mortas, né, mas para que encontrem o corpo, devolvam o corpo para que elas possam enterrar seus filhos. Hoje em dia é mais um movimento em memória, né? Porque acho que não tem mais matéria para se encontrar, né? Do corpo, de nada, só vai encontrar acho que ossos, né? De tanto tempo que já tem. E aí nós vamos ter o combate a um movimento popular, que segundo eles, um governo que respeitasse os direitos humanos era ineficaz. Olha que louco. Né? Um governo que respeitasse os direitos humanos não seria possível, não seria bom. Então, o desrespeito aos direitos humanos que seria legal. Isso era muito louco na mentalidade deles. A criação de uma ordem clandestina. O regime não era responsabilizado pela criação de prisões e pelo que ocorria com seus inimigos. Então, prendeu, matou, sumiu com o corpo, ninguém era responsabilizado. A ESMA, Escola de Mecânica da Armada, era um centro clandestino de detenção e tortura que foi utilizado na ditadura militar argentina, por onde passaram milhares de presos. Aqui no Brasil, a gente tinha o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vigiava, tinha o DOPS e tinha o DOICOD, né? E aí o povo sumia quando passava por esses mecanismos aí. Lá na Argentina eles tinham a ESMA. O desaparecimento de crianças e adolescentes, sumiram muitos. E o processo de reorganização nacional. Os parentes dos subversivos também eram punidos. Então, quem era parente de... Quando fala subversivo, é a pessoa da esquerda, tá? Que simpatizava ali com o socialismo. Eles eram chamados de subversivos. E aí, quem simpatizasse ou fosse parente de uma pessoa assim, mesmo que não pensasse igual, né, quem fosse parente, mas não pensasse igual, era punido também. Então, o regime militar, a volta do regime militar foi muito forte, né? Foram executados cerca de 30 mil pessoas nessa ditadura, né, na Argentina. Entre elas políticos e militares de esquerda, e aproximadamente
2,5 milhões de argentinos sofreram com prisões, tortura e exílio. Então, o exílio não era um luxo só do brasileiro, não. No período militar, não. Lá na Argentina ele também, né, era mandado para fora do Brasil, para fora da Argentina, e era vigiado dentro ali da Operação Condor. Então, não se esqueçam disso, tá? Então, eles saíam do país deles por não concordar com o bloco capitalista, né? Com a ditadura, que é, de certa forma, os Estados Unidos indiretamente estavam meio que apoiando isso, né? E indireta não, diretamente. E quando saía, ia para um outro país onde ele era vigiado através da Operação Condor. Nós falaremos sobre ela em um outro vídeo. Agora, no próximo vídeo, nós vamos abordar a Guerra das Malvinas, tá? Então, a ditadura ainda não acabou, ela está chegando no final ali na Argentina. Vamos seguindo aí para o próximo vídeo.